Boa noite. Grande parte da nossa comunidade já sabe o porquê dos balões. Júlia, falou. Vários de vocês, se não a maioria de vocês, estava ontem, que foi a Tarde da Alegria. Esse evento, essa atividade para crianças de 4 a 10 anos, cujo intuito foi que elas se divertissem, brincassem com novos colegas, mas especialmente pudessem aprender da salvação que a Bíblia nos apresenta, especialmente por meio e exclusivamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Em João 14,6, num diálogo que o Senhor teve com Tomé, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não existe qualquer outra pessoa, não existe qualquer outra coisa que seja capaz de nos aproximar de Deus que não seja Jesus. E essa exclusividade, ela é vista com clareza em diversos trechos das Escrituras, especialmente no Novo Testamento. E nós fazemos bem quando incentivamos os nossos pequenos a aprender e relembrar o que possivelmente é a verdade mais importante que alguém deve conhecer. Essa verdade é tão importante que a nossa vida eterna depende dela. Se você esteve aqui ontem nos ajudando, eu queria mais uma vez fazer isso, eu queria te pedir para que ficasse de pé. Se você estava ontem aqui, alguém que estava nos ajudando no que estava acontecendo, por favor, se coloque de pé. Pode ficar de pé, Fernando. Ficou sentado, falei seu nome. Eu queria dizer obrigado a cada um de vocês pela dedicação, pelo cuidado, pelo amor. Isso foi na recepção, foi no teatro, foi na pintura, foi nas brincadeiras, foi na arrumação, foi na música, foi na sonorização, foi na limpeza, foi no investimento financeiro. Obrigado a cada um de vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé ainda, porque junto com vocês, e vocês também que estão sentados, eu quero agradecer a Deus. E aproveitar e pedir para que Ele abençoe esse tempo, essa mensagem, para que venha direto ao nosso coração. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo o que aconteceu ontem, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, que dedicou tempo, que dedicou do seu sorriso para que aquelas crianças pudessem se divertir, para que aquelas crianças pudessem aprender um pouquinho a respeito da Tua Palavra. E, Senhor, é o que nós mais queremos, que cada uma delas entenda e creia na pessoa de Jesus Cristo para desfrutar daquilo que nós desfrutamos hoje, enquanto filhos do Senhor. Pai, abençoa esta mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Uma pesquisa da Aliança Pró-Evangelização das Crianças, mais conhecida por APEC, divulgou há alguns anos que 85% das pessoas que um dia decidiu seguir Jesus Cristo no Brasil, tomaram essa decisão quando tinham entre 5 a 15 anos. De novo com vocês, só para ter uma ideia do nosso público, quem de vocês aqui se tornou cristão, decidiu que seguiria Cristo entre 5 e 15 anos? Levanta a sua mão. Obrigado, pode abaixar. Infelizmente eu não encontrei a data dessa pesquisa, mas eu achei pelo menos uma referência a essa pesquisa num trabalho de 2020. Então, esses dados têm aí no mínimo 5 anos. Mas mesmo assim, durante o tempo que eu trabalhei na Paraíba como missionário lá, eu já ouvi uma irmã ligada à PEC dizendo dados muito semelhantes a esse. E eu tive lá na Paraíba entre 2010 e 2014. Mas com tantas mudanças que têm acontecido no mundo, e mudanças rápidas, eu me pergunto, será que esses dados também se referem a 2025? Eu não sei, mas a julgar por vocês que levantaram as suas mãos, me parece que não chegamos aqui a 85%. Pelo menos esses números não refletem exatamente a nossa realidade aqui, local. Por outro lado, eu sei uma coisa, alcançar crianças é caro. Em 2 sentidos da palavra. Primeiro,
Porque o investimento financeiro para se alcançar crianças é alto. O ministério infantil da nossa igreja ele tem gastos constantes com materiais. E levar o evangelho, semear a palavra de Deus às crianças que não são das famílias da igreja, também custam um alto. Como o evento que fizemos ontem. O evento foi gratuito às crianças, mas foi caro para a igreja. Se formos pensar economicamente, alcançar as crianças é um péssimo investimento. Por quê? Porque as crianças que crerem em Cristo e quiserem participar da igreja, raramente as crianças ofertarão. Agora, pessoalmente, eu acredito que deveria ser proibido crente pensar assim. Deveríamos pensar em caro, e agora o segundo sentido que eu quero apresentar da palavra, é como sinônimo de querido, de estimado, ou seja, deve ser caro, deve ser prezado alcançar as crianças. Por quê? Porque aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados e pela graça, somente pela graça nos salvou, deixou bem claro que as crianças devem ser valorizadas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, ele diz que algumas crianças estavam sendo trazidas até Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. No entanto, os seus discípulos estavam impedindo o acesso, eles estavam repreendendo as crianças. E foi aí que Jesus disse uma das suas frases mais famosas: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam. Por quê? Jesus completa: pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 15, referência paralela da mesma história, Jesus disse: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ter crianças é uma constante lembrança para nós adultos de que existe uma maneira correta de se receber o reino de Deus. A nossa fé não pode ser em qualquer um e nem de qualquer maneira. Jesus nos ensina que a natureza das crianças é um daqueles exemplos de como podemos enxergar a existência de um Criador divino e soberano e como reagir de forma correta a essa verdade. Quando olhamos para o texto de Marcos, nós entendemos que Jesus não está exaltando uma suposta inocência, uma pureza infantil. Não existe criança inocente. O que existe nesse texto é a descrição da postura de um coração com o qual devemos nos aproximar do reino. Jesus está mostrando características de uma verdadeira fé. E nessa comparação que Jesus faz, ele mostra que assim como uma criança depende completamente dos adultos, nós também somos chamados a depender totalmente de Deus. Isso significa reconhecer que não temos capacidade de fazer qualquer coisa eternamente relevante sozinhos. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus ensina os seus discípulos no versículo 5: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No contexto, isso significa que nenhum ramo, eu e vocês, pode frutificar se não permanecer na videira. E o texto fala que a videira é Jesus. O agricultor é o Pai. Com certeza, algo que não podemos fazer por nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, é obter a vida eterna. A salvação não é conquistada com esforço humano, ela é um presente de Deus e é algo gratuito. Quer dizer, para nós é gratuito. Para Jesus, custou a vida dele. Tudo o que nós precisamos fazer é receber pela fé, com confiança e alegria, esse presente de Deus. Esse texto de Marcos também aponta para a humildade. No tempo de Jesus, as crianças não tinham voz, não tinham poder, ou nem sequer eram contadas, não tinham uma posição social. Eram vistas como irrelevantes. E ao dizer que o reino é daqueles que são como crianças, Jesus está exaltando os que não têm pretensão, que não reivindicam seus direitos, que não se colocam acima dos outros. Receber o reino como uma criança é reconhecer que nada temos a oferecer em troca.
E ainda assim, Deus nos acolhe com amor. Nesse texto de Marcos, nós também podemos aprender que essa postura envolve receptividade e confiança. Crianças, elas são ensináveis, acreditam em quase tudo que escutam de pessoas que elas confiam. Discípulos de Cristo deviam confiar plenamente naquele que é a pessoa mais confiável que existe, e que ensinou que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, creia. Se ele disse, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, entenda que isso é verdade. Nesse contexto, a verdade é que crer em Jesus é tudo que alguém precisa para ter a vida eterna. Os nossos filhos já sabem disso. Entendam que ter fé, acreditar em alguma coisa ou em alguém, é até natural do ser humano. Ser teísta é muito mais comum do que ser ateísta. É muito mais comum alguém acreditar num ser divino do que o contrário. Mas isso não significa que qualquer crença num ser divino torna esse ser em alguém real. Isso também não significa que existem diferentes deuses e todos levam para o mesmo lugar. Então o que isso significa? Que acreditar em um Deus faz parte do nosso DNA. Usando as palavras do autor de Eclesiastes, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O que não é natural é sabermos exatamente quem é esse Deus e o que Ele fez por nós. Isso só é possível sobrenaturalmente. Foi por isso que Deus tomou a iniciativa de nos resgatar. Foi por isso que Ele se revelou a nós. Isso não é natural. É esse mover do sobrenatural para que nós, carentes de paz, pudéssemos nos encontrar com o Deus da paz. Uma das razões da vinda de Jesus foi justamente para que eu e vocês pudéssemos conhecer quem é Deus. Então, como crianças, nós podemos correr para os braços de Jesus e descobrir quão acolhedor é o seu colo, quão gostoso é o seu abraço, quão tranquila é a sua voz. E isso transforma. Se relacionar com Jesus faz com que os critérios de acolhimento, de cuidado, de tranquilidade, já não sejam aqueles que nós tínhamos, mas aqueles que o próprio Deus ensina. É Ele quem define o que essas coisas realmente são. Na prática, nós começamos a servir ao invés de ficar esperando ser servido. Começamos a acolher os desprezados, a perdoar com mais disposição, a buscar a paz, não se afastando do conflito ou ficando em silêncio quando tem conflito, mas buscando resolver os conflitos. É com Jesus que aprendemos a renunciar aos nossos próprios interesses. Tudo isso nós aprendemos quando, como crianças, somos acolhidos pelo Senhor Jesus. Sem Ele, a verdade é que o nosso comportamento até pode mudar, mas nunca apontará para Deus se for somente pela nossa força, pela nossa inteligência ou pela nossa conquista. Irmãos, anunciem isso. A fé é tudo o que precisamos para começar a desfrutar de uma vida ao lado de Deus. Talvez eu pudesse terminar a mensagem de hoje aqui, mas a verdade é que eu ainda quero desafiar a todos nós, a provocar todos nós a conhecer mais da verdade de Deus. E eu ainda quero que todos nós enxerguemos que a melhor esperança que temos, esperança que temos, ela está disponível para todos nós. Mas eu também quero que entendamos bem a nossa responsabilidade, o nosso papel em nunca impedir as crianças de se achegarem até Jesus. Pelo contrário, devemos incentivar todas as crianças a correrem para Jesus. E um bom texto para começar é Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 a 9. Vejam. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Apesar desse texto ter sido primariamente escrito aos judeus, ao povo de Israel, existe um princípio que está fora do tempo, ele é atemporal. As crianças precisam ser ensinadas. No versículo 6, nós vemos o conteúdo desse ensino. Diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno. Para quem não sabe, quando o Deuteronômio foi escrito, é escrito para essa segunda geração de Israel, que veio depois do cativeiro egípcio. O povo tinha saído do Egito, e por algumas questões que aconteceram ali, Deus fala, só vai entrar esse pessoal. Até que todo mundo aqui, até tal idade, vai ficar, um pessoal que vai morrer, só essa outra geração vai entrar. E essa geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida, não tinha visto as maravilhas que o Senhor tinha feito na saída do Egito. O poder de Deus. Eles não tinham testemunhado de primeira mão o que Deus havia feito para libertar esse povo, o povo escolhido. Por isso, Moisés os relembra de muitos acontecimentos para que o povo soubesse temer a Deus e para que pudessem viver bem na terra que estavam prestes a entrar. Esses são os primeiros versículos do capítulo 6. E qual era a estratégia para alcançar toda aquela geração? O versículo 7 diz, ensine-as com persistência a seus filhos. Depois Moisés ele mostra o que ensinar com persistência significa. Sentado, andando, deitado, em casa, fora de casa, em todo o tempo. E assim como os filhos de Israel precisavam disso, nós também precisamos conhecer o Senhor. Nossos filhos precisam conhecer o Senhor. É interessante pensar que o povo de Israel ele estava a caminho de uma terra que havia sido prometido por Deus, e de certa forma nós também estamos em direção a uma terra prometida. Aqueles que já creram em Cristo caminham em direção a um lugar que a Bíblia chama de paraíso, e que nenhum de nós trabalhou para isso. Se quisermos que os nossos filhos também desfrutem dessa terra, desse lugar, nós precisamos ensiná-los. Papais e mamães que estão aqui, sejam sinceros com vocês mesmos. Quando foi a última vez que vocês fizeram isso? Ensinaram seus filhos? Hoje de manhã? Ontem de noite? Semana passada? Mês passado? Ano passado? E talvez alguns de vocês aqui já não estão mais na condição de ser pai de uma criança, no sentido de que ele é pequeno. Talvez o seu filho ou a sua filha já saiu de casa. E não é esse o caso. Eu queria que vocês não pensassem que trazer o seu filho uma vez por semana na igreja significa essa persistência que o texto nos ensina. Não somente, não pense que a responsabilidade do seu filho aprender da Bíblia é primeiro da igreja. Antes da igreja, ela é sua, papai, mamãe. Isso já me faz pensar num outro texto. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E por ser um provérbio, nós devemos entender que isso aqui não é uma promessa. Isso deve nos fazer pensar que nem todo mundo que tem pressa come cru. Nem todo filho de peixe, peixinho é. Devagar, nem sempre se vai ao longe. Então, instruir a criança nos caminhos certos, na Nova Versão Transformadora é assim que diz, não garante que a criança será um adulto piedoso, um adulto que serve ao Senhor. Agora, o fato de não ser uma promessa não deve diminuir a nossa responsabilidade de instruir, de ensinar os pequenos no caminho do Senhor. De qualquer forma, o provérbio ele continua sendo verdadeiro. Uma criança dedicada ao Senhor desde pequena, provavelmente será um adulto comprometido com Deus. E eu disse agora a palavra dedicado, porque interessantemente é isso que significa
a palavra hebraica que foi traduzida por ensinar ou por instruir, dependendo da sua versão. O nosso ensino, a nossa instrução não é uma mera transferência de informação. O nosso exercício é consagrar, é dedicar os nossos filhos ao Senhor. E isso deve acontecer enquanto nós temos a chance de estar com eles debaixo do mesmo teto. Não se demora muito para as crianças ganharem asas. E no esquema de Deus, no plano tático dele, cada pai e cada mãe aqui tem um papel fundamental para que a esperança de cada um deles esteja firmada na rocha e não na areia. E por fim, e ainda que com brevidade, olha esse texto do Novo Testamento em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Percebam mais uma vez, é responsabilidade dos pais, é um chamado para os pais educarem seus filhos. E como é que nós fazemos isso? Com disciplina e instrução que vem de quem? Do Senhor. Por disciplina, entendam, eles precisam ouvir não. Eles precisam ser corrigidos quando estiverem errados. Provérbios 29:15 diz assim: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quer fazer um teste de quanto você confia na palavra de Deus? Você que é pai, você que é mãe. Você acredita que quando você corrige o seu filho, você está ajudando-o a se tornar sábio? Já viram aquela cena do menino no supermercado? Ele quer tanto um salgadinho ou qualquer outra coisa que ele faz um escândalo, até ele ter o que ele deseja. Enquanto isso, a mãe passa vergonha. Um filho sem correção envergonha os pais. Vivemos num tempo que pessoas sem filhos e sem experiências estão influenciando pais perdidos na educação dos seus filhos. Ao sermos instruídos por Deus pela sua palavra, nós ganhamos a habilidade de discernir o que é certo e o que é errado. E com essa base nós podemos instruir as nossas crianças para que elas não precisem experimentar por si mesmas o que é ruim. Aliás, pais, tomem muito cuidado a dizerem que os seus filhos precisam passar por uma experiência ruim para ele aprender uma coisa ou outra. Porque ainda que seja verdade que a experiência ruim ela é didática, a verdade é que nós devemos guiá-los de tal forma que as experiências ruins não precisem ser experimentadas por eles. Precisam ser experimentadas por eles. Isso não é superproteção. Isso é tratar o seu filho de modo a não irritá-lo. É o que acabamos de ler em Efésios 6. Nenhum pai precisa colocar seu filho ou sua filha num caminho que vai fazê-lo passar por situações ruins. Saibam, eles vão passar por situações ruins. Queira você ou não, ele vai passar por situações ruins. Queira ele ou não, ele vai passar por situações ruins. E é verdade que os nossos filhos vão ignorar muito daquilo que nós vamos ensinar para eles. Então não é necessário, propositalmente, você colocá-lo numa situação para que ele sofra, justificando que o sofrimento, ou do sofrimento, vem o aprendizado. Isso está muito longe de ser uma boa educação. Dizer para o seu filho, coloca o dedo na tomada, vai, coloca, porque você precisa aprender a dor, que é 110 volts. Que pai faz isso? Pelo contrário, infelizmente o menininho vai lá, a menininha vai lá e vai colocar o dedo na tomada. E você falou para ele, não coloque o dedo na tomada. A verdade é que quando Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos, né, e não os impeçais, ele não estava apenas abrindo os braços para receber os pequeninos, né? Ele estava abrindo os olhos dos adultos. Ele estava dizendo, cuidem para que nada, nem a pressa, nem o cansaço, nem o mundo, impeça os seus filhos de me conhecer.
Pais e mães, nós não podemos terciarizar o ensino da fé dos nossos filhos. Nós não podemos esperar que a igreja, a escola bíblica ou um evento ocasional substituam a persistência que, como pais, devemos ter fora e dentro do nosso lar. A fé, ela não floresce apenas no domingo. Ela cresce na segunda, na terça, na quarta, na mesa do jantar, no caminho da escola, nas orações antes de dormir. A geração de amanhã, ela está sendo moldada hoje. E se nós não enchemos o coração deles com a verdade de Deus, o mundo fará questão de preenchê-los com suas próprias verdades, supostas verdades. O coração, gente, é como uma bombinha de vácuo. Ele não fica vazio. Ou ele tem a verdade, ou ele não tem a verdade. Ele não está vazio. Ou no trono do nosso coração está Cristo, ou está outra coisa, outra pessoa. Então que nos nossos lares nunca falte a voz do Evangelho. Que nunca falte a oração simples e sincera de pais que confiam em Jesus. Que nunca falte o exemplo da fé viva, aquela que não apenas fala de Cristo, mas vive com Cristo. E se hoje você entende que por descuido, por medo ou por falta de tempo, tem deixado de guiar os seus filhos ao Senhor, entendam, há esperança. Porque o mesmo Jesus que acolheu as crianças, Ele também acolhe os pais cansados, arrependidos e desejosos de acertar. Porque foi Jesus quem disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que hoje o nosso compromisso seja esse: conduzir as nossas crianças a Cristo, com persistência, com amor e com fé, ao contrário daqueles discípulos que, interessantemente, eram as pessoas que mais conheciam a Jesus, e mesmo assim, eles estavam impedindo os pequenos de irem até Ele. Como igreja, vamos cuidar para que nenhuma delas cresça sem ouvir, ver e experimentar o amor do nosso Salvador. Então vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos achegamos a Ti em oração para pedir. Não temos nada a lhe oferecer, Senhor, a não ser o nosso louvor, a nossa adoração, e humildemente pedimos: tenha misericórdia de nós e nos ajude a educar, a instruir, a ensinar os nossos filhos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Nos leve a conhecê-lo mais, Pai, não somente em informação, mas em relacionamento contigo. Que isso aconteça, Pai, saudavelmente no ambiente da igreja, desfrutando e compartilhando com os irmãos as nossas experiências boas e ruins, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros, consolando uns aos outros. Pai, obrigado por tudo que essa igreja, essa comunidade tem feito, para que as crianças daqui cresçam aprendendo sobre o Senhor. Mas que isso, Pai, seja somente um pedacinho do que cada coração de pai e de mãe aqui pode fazer, trazendo o seu filho ou sua filha para cá. A responsabilidade primeira é nossa, do papai e da mamãe. E que o Senhor nos ajude, Pai, a fazermos isso, às vezes cansados, às vezes doentes, mas que o nosso exemplo, Pai, sirva para os nossos pequenos, para que eles desejem o amor do Senhor. É isso que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém.